as movimentações que tiveram e principalmente comentar o cenário de 2026. As coisas estão se alinhando, aqueles que acham que político para de falar de política não para, é 24 horas por dia pensando, fazendo política. E eu tô com ele, meu amigo Alexandre, que vai estar aqui também dando uma palavra sobre esse cenário. Mas tem uma coisa fundamental, Alexandre, que aconteceu essa semana, que foi a decisão do governo em acompanhar quem tinha uma movimentação acima de R$5.000 no Pix. Contudo, entretanto, o governo estava feliz, ia fazer a taxação desse valor acompanhar esse valor que eles estavam falando. E o Nicolas Ferreira, deputado federal de mais de 1 milhão de votos no estado de Minas Gerais, fez um famigerado vídeo de 3 minutos que deu mais de 300 milhões de visualizações. Primeira coisa, Alexandre, você viu o vídeo? Atualização, 315 milhões. 315 milhões. Você viu o vídeo? Eu vi o vídeo antes. Boa tarde, Lu Azevedo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Paraná Oficial. Boa tarde, ouvintes do programa Fala Turma. Eu acredito, Lua, o seguinte, né? É mais um, como é que eu falo, mais um endeusamento, né, para Nicolas Ferreira, né? Eu vejo que o conteúdo do vídeo dele não foi um conteúdo que realmente do que foi falado. Daí você vai falar, não, Alexandre, mas o que é isso? Não. Ele aproveitou a onda para surfar de onda grande, para quase quebrar a prancha, porque a onda era muito grande, né? Fato que aconteceu com ele, né, que no mundo, parece que nenhum vídeo tem mais de 315 mil visualizações. Não, é o vídeo político mais visualizado do planeta. Do planeta. Nem Donald Trump, nem o presidente lá da Coreia, nem o presidente Putin, nem o Zelensky da Ucrânia, mesmo fazendo vídeos da guerra, bateram Nicolas Ferreira, que hoje, para mim, ele ter o mais ou menos dos seguidores do que Luiz Inácio Lula da Silva, para mim é diferente. Por quê? Né? Se eu for entrar no detalhe, né? Luiz Inácio Lula da Silva nunca foi um político de rede social, né? Então nunca foi um cara que se preocupou. Sim. Mas acredito eu que se o PT fizer uma mobilização para que a esquerda comece a seguir Luiz Inácio Lula da Silva, eu te garanto que eu acho que em 2040 daí Nicolas Ferreira alcançará o número de seguidores de Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, e aí eu vou ter que discordar de você. Porque eu acho, minha interpretação, acompanhando as redes sociais, que a direita é muito mais organizada e muito mais dedicada às redes sociais do que a esquerda. Por isso que eu te digo. Então, por exemplo, mas porque não há uma busca de engajamento. Não, o pessoal não quer saber. Mas se o PT for buscar o engajamento... Mas será que o PT tem essa força? Então, se ele for buscar o engajamento, né, para mostrar também a força deles, querendo ou não, 50 milhões de brasileiros Sim. votaram no homem. Sim. Então, 50 milhões de brasileiros, de uma forma ou outra... Teriam que ter um Instagram ali para seguir o Lula. Teriam que estar no Instagram para seguir o Lula. Mas aí que está a grande questão. Eu acho... Mas e a comunidade... Não, mas até acompanhando aqui a Rádio Paraná Oficial, a gente tem muitos digitais influencers de direita, mais do que de esquerda. Você veja, Nicolas Ferreira, Deltan Dallagnol, Cristina Grêmio, Guilherme Kilter, e vamos falar naquele outro cara... Também tem o pessoal Baixo Clero aí, o próprio rapaz conservador de São José dos Pinhais. Agora com 23 mil seguidores. Mas vamos falar daquele cara, como é que é? O Olímpio. Olímpio Soto... Não, 6 milhões de seguidores. Vereador de Curitiba, 6 milhões de seguidores no YouTube. Professor Olímpio, né? Doutor Olímpio. Doutor Olímpio. Olímpio do... Polarizado. Do Polarizado. Tem um canal chamado Polarizado. Polarizado. Então, 6 milhões de seguidores. Daí você pega
Daí você tem o Perdeu o Piá, você tem... Perdeu o Piá, o Bétega. Você tem o Bétega, que daí, somando os dois, dá quase 1 milhão de seguidores. Olha só. Então é a turma da pesada. Aí temos o Kilter Matheus tem Laiola. o Kilter tem mais de 200 mil seguidores no Instagram. 205, com 230, né? É muita coisa. Então, assim, é muita gente. Mas o que eu quero falar um pouco sobre, antes de falarmos do vídeo do deputado Nicolas, é que muita gente está usando de forma errônea as falas sobre o Pix, né? Em nem um minuto, né? Eu quero que alguém mostre para mim esse vídeo, essa fala. Eu quero que o pessoal me abra o olho para enxergar se passou desapercebido, né? Mas já vi várias vezes os vídeos sobre o Pix do governo federal. Uhum. Em nenhum minuto se falou em taxação do Pix. Do Pix, não. Tá, e Da movimentação financeira, sim. E muitas pessoas falam sobre que o Pix seria taxado. Sim. O Pix nunca foi falado em taxar o Pix. E sim foi falado que seria regulamentado e que o pessoal ficaria de olho, porque, infelizmente, no Brasil, né, e como também em outros lugares no mundo, mas estamos falando do Pix no Brasil, é um canal que hoje é muito utilizado para lavagem de dinheiro. Sim. É um canal que é muito utilizado para você não pagar os seus impostos, né? E para que você possa mandar o dinheiro para onde você quiser, sem que você tenha maiores problemas, né? Eu acredito, se alguém for contra, também não estou preocupado se alguém é contra, né? Porque essa é minha opinião, não é a opinião do Luan, não é a opinião do programa Fala Turma, não é a opinião dos comunicadores da Rádio Paraná Oficial, é minha opinião. E a minha opinião é básica da seguinte forma: eu creio, né? Eu creio que é necessário você fazer esse tipo de acompanhamento. Você tem que fazer, Luan. Me desculpe, né? As pessoas, porque o Lula, porque tudo mexeu com o Lula, né? O Lula é o pior do mundo, o Lula é o pior do Brasil, o Lula é o culpado pelo planeta Terra fazer chuva, o Lula A questão, minha gente, é que nós temos que pensar o seguinte: se o Bolsonaro quisesse fazer a regulamentação do Pix, não teria esse vídeo com mais de 315 milhões de visualizações. Verdade. Então a gente sabe que é um lado. A turma do PT, a turma do Lula, a turma mais de esquerda, está tranquila. O presidente dele está lá eleito. Temos mais 2 anos pela frente de mandato. Mas você veja só o seguinte: eu vou falar alguma coisa aqui agora que o povo vai ficar bravo. Bombástico. O povo vai ficar bravo comigo. Eu vou fazer uma análise que hoje, fazendo uma live, quando eu fiz essa análise, minha live explodiu. Explodiu. Não que nem o do Nicolas, mas explodiu. Não chegou nem 1% do Nicolas, nem 0,5%, nem meio do por cento do Nicolas, mas explodiu, para mim explodiu, né? 60 mil pessoas acompanhando minha live é um bom número para mim. Opa! Né? Não sou deputado federal, não sou extremista. Ainda não. Não sou do mimimi, mas enfim. Não, deputado federal. Eu vou falar uma coisa para você, Luan. O Bolsonaro, a partir de agora, ele tem que torcer. Olha só o que eu vou falar para você agora. Diga. Ele tem que torcer para que Luiz Inácio Lula da Silva ganhe as eleições ano que vem. Por quê? Ele vai ter que torcer. Por quê? Você não fez essa análise. E ninguém fez essa análise. E hoje na minha live eu levantei essa lebre e o pessoal, é verdade. Por quê? Se Luiz Inácio Lula da Silva é reeleito presidente da República, certo, né, em 2026. 8 anos. O mandato dele vai até quando? 30. 2030. Luiz Inácio Lula da Silva não poderá ser candidato 2030. pela lei eleitoral em 2030, não, certo? Sim, senhor. Tá. Jair Messias Bolsonaro, né, já teve o seu primeiro
prejuízo, né, de 2025 com a determinação de Alexandre de Moraes da não devolução do seu passaporte. Verdade. Isso vai acontecer. E eu falei isso ontem, aqui com o Pedroso, que eu estava entrevistando. Falei com o Diogo Barbosa semana passada e ninguém acreditava que seria negado. E eu falei, vai ser negado. Vai ser negado. Por que vai ser negado? Porque se em 2023, quando tivessem pedido para ele voltar, para ele falar sobre o dia 8 de janeiro, hoje seria liberado o passaporte dele. É que ele não voltou, ele quis voltar a hora que ele quis. Pediram para ele voltar, ele falava assim, eu volto a hora que eu quiser, eu volto não sei o quê, eu volto não sei o quê. Ele quis enfrentar a nossa justiça. E daí que ele saiu perdendo. Além do mais, né, todo o governo Lula e seus pares querem dar vários tapas na cara do Bolsonaro, porque o Lula, na época que o Bolsonaro estava numa grande articulação e por cima da carne seca, ele deu um monte de tapa na cara do Lula, algemou o Lula e jogou o Lula na Polícia Federal. E impediu que o Lula fosse candidato à presidência da República, porque ele sabia que a única chance dele ser presidente do Brasil seria contra alguém que não fosse Luiz Inácio Lula da Silva. Se Luiz Inácio Lula da Silva perde o ano que vem, certo, Bolsonaro não é candidato. Abre-se um espaço para o novo poder político. Isso é verdade. Zema, Caiado, Ratinho, o governador do estado de São Paulo. Tarcísio. Abre-se o espaço. Em 2030, quem foi eleito em 2026 será candidato à reeleição em 2030. Verdade. Certo? Acontecendo o quê? Jair Messias Bolsonaro não terá espaço. Porque se o candidato que for eleito e for para a reeleição será reeleito e não lembrará mais de Jair Messias Bolsonaro, que lá em 2030 já terão passado 8 anos do seu poder. Né? Então o que acontece? Se Bolsonaro torce para que Lula se reeleja o ano que vem, ele não será candidato contra Luiz Inácio Lula da Silva, que seria uma pá e cal em cima do nome dele se ele perde mais uma para Luiz Inácio Lula da Silva. Se ele mesmo pudesse ser candidato. Se ele pudesse ser candidato. Em 2030, Lula não sai candidato. Não. É a chance, mais uma vez, É de o Haddad. Bolsonaro, é mais uma vez a chance de Bolsonaro ganhar as eleições em cima do Haddad. Porque daí em 2030 ele já estará elegível. Então ele tem que torcer para que o Lula ganhe agora. Análise certeira. Porque se ele não ganhar agora e um outro grupo político assumir, né, o próximo nome para a reeleição é de quem ganhar as eleições do ano que vem, se não for Luiz Inácio Lula da Silva. E daí Jair Messias Bolsonaro teria que ficar 9 anos fora de qualquer tentativa à presidência da República. Mas ele tem um problema também. Ele tem vários. Porque Ele tem vários. se ele não for candidato, ele perde espaço. Sim. Se ele deixa o Ratinho, se ele deixa o Caiado, Isso que eu tô falando. se ele deixa o Tarcísio crescer, Só mas que nessa eleição já. Mas se o Lula ganha agora, ainda vai ficar aquela esperança, Bolsonaro 2030, Bolsonaro Vamos, 2030, tem Bolsonaro. isso também, é. Se o Lula perde, Se o Lula ganha, por exemplo, o candidato da direita vai ser o Ratinho. O Lula ganha do Ratinho. Você acha que volta Bolsonaro? não, Não. Se o Ratinho perder a eleição pro Lula. volta Bolsonaro 2030. É. Se o Ratinho ganhar, Daí você esquece acha Bolsonaro. que o Ratinho vai abrir espaço para o Bolsonaro em Não, 2030? ainda mais o Ele vai Ratinho. falar assim, não, presidente, eu vou abrir mão para que o senhor novamente seja presidente da República. Jamais, Lógico que não, ele é jamais. presidente. Lógico mais, ele é presidente. Então, Jair Messias Bolsonaro tem que começar a torcer e fazer campanha para a eleição de Lula, se ele quiser voltar a ser presidente da República. Caso contrário, daqui 10 anos, aos seus quase 80 anos, aí ele vai tentar novamente ser presidente da República. Só que ele perde espaço também, né? Só que daí você conte que são mais 10 anos a contar de agora. Mais 3 anos que ele foi presidente. É. Nós estamos falando em 13 anos. Se você me falar no Brasil, alguém que foi presidente e tentou 13 anos depois,
Não teve. 13 não teve. Não teve. Teve o Lula com 8. Sim, teve com 13. Estou falando com 13. Só que é o Lula também, você né? vê só o seguinte, e ele só ganhou as eleições porque era contra o Haddad. É o Lula, né? Se o Lula é o Lula. Então o que acontece? Como o Lula foi eleito já como o maior articulador político do mundo. É verdade. O Obama disse que ele era o cara. Então, vamos falar o seguinte, né? Nicolas Ferreira, em 2030... Tem 30 e... Não tem 30 anos, não. Tem 28 anos. 28 anos? Faltam Meu Deus, 7. ele é 2 então, anos mais novo. 2030 ele não poderá Eu ser sou candidato 2 anos ainda. mais novo que ele. Ele não poderá ser candidato ainda. Não. 2038. 2034. 38. 34 ele já poderá ser candidato. Não, mas isso dá tempo dele ser governador? Ou você acha que ele não tem que ser governador? Eu acho que ele já está, mas a gente não sabe também se daqui 10 anos ele vai estar com o mesmo punch político. É, tem isso também. Né? Quantos atores da Rede Globo, depois como ator mirim, eram grandes atores. Verdade. A gente não sabe qual vai estar a força da internet daqui 10 anos. Verdade. A gente não sabe como vai estar, porque hoje eles são quem são por causa das redes Sim. sociais. E daí, vamos supor que, olha só, Mark Zuckerberg. que Alexandre Moraes proíba todas as redes sociais no Brasil. Daí acabou o mandato. Aí só fica quem soube fazer política sem rede social. Sim. E quem só sabe fazer política hoje sem rede social? É a Sim. esquerda. É. Então você veja a complicação que está a vida da direita. Mas o grande problema da direita é a falta da união. A união Mas a esquerda também não é unida. Não. Se saiu Lula, é Lula, pronto, acabou. É, daí é. Aí Lula, pronto, acabou. Ah, mas é O unido no Lula, né? O PT lançou o Boulos, era Boulos, pronto, acabou. Aí inventaram Marçal e Nunes. Rapaz, mais um pouquinho, eles perdiam pro homem. Eles Verdade. perdiam pro Boulos. Então são situações, né, que a partir da hora que a direita se unificar no Brasil, né, como o Bolsonaro, o Gustavo Lima falou que é pré-candidato. Caiado é candidato. Ó, Gustavo Lima é pré-candidato. Marçal é pré-candidato. Caiado é pré-candidato. Ratinho. Zema é pré-candidato. Ratinho é pré-candidato. Já deu 5. E ainda diz que Bolsonaro Candidato. está trabalhando... Não, ainda não tem como ser. Ele está trabalhando ainda a possibilidade de viabilizar a candidatura de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro. O 01. No 01. Então você veja, lançaria Flávio Bolsonaro, chapa pura com Michele de vice. Teriam que ser 2 Bolsonaro para talvez tentar ganhar da esquerda. Bolsonaro. É uma mulher com filho. Mas aí eu tenho uma pergunta pra você. Você viu a movimentação da política? Essa semana tomou posse como secretário nacional de comunicação o marqueteiro do PT, Sidônio Palmeira. O que você achou da decisão? Grande profissional. Na comunicação, ele sempre trabalhou, né? Não podemos tirar o brilho do trabalho dele por ele ser de esquerda ou ser de direita. Não podemos tirar a capacidade dele por ele ser por cores de partido, por cores de bandeira. Nós temos que realmente... É muito melhor, né? É muito melhor do que o secretário de comunicação de Curitiba, né? Então você veja, não é muito difícil também, né? Você veja, não é muito difícil. Então você veja só, mas ele tem uma história. Sim. Ele tem uma história. É marqueteiro, ele consolidado. É marqueteiro, tal. Era a mesma coisa. Lembra da época do Marcos Valério, do marqueteiro do Lula? Depois foi aquele João Santana também. Né? Então, esses grandes personagens da política nacional, eles trazem uma coisa boa para nós, né? Eles trazem para nós o seguinte: a gente consegue enxergar uma negociação política. Por que esse homem está vindo como da comunicação na véspera do ano eleitoral? Verdade.
2 É que anos as pra pessoas eleição. não pensam, por exemplo, eu trago análises, né, como essa do Bolsonaro ter que torcer para que o Lula ganhasse, caso ele queira ser novamente presidente da República, porque Bolsonaro perde o espaço para 2034, ele perde o espaço para Nicolas Ferreira. A gente não sabe como volta, né, como volta para o ano que vem nessa disputa eleitoral, como vem Cristina Grêmio, que Verdade. pode se tornar um grande nome da direita no país. A gente não sabe como é que vem Deltan Dallagnol. Não. A gente não sabe como é que vem, né, para a nossa política outros grandes nomes, né, que podem apagar, estrangular politicamente Jair Messias Bolsonaro. Verdade. Agora, tudo depende da anistia. Tudo. Eu acho que não vai ter anistia. Sabe por que não vai ter anistia? Ah, Porque a única forma deles fazerem com o Bolsonaro, o que o Bolsonaro fez com eles em 2022, em 2018, que é tirar a esquerda da briga. E o Bolsonaro sabia, sim, que contra o Luiz Inácio ele não tinha chance nenhuma. certo. Hoje teve um comentário, né? Mas olha, e é verdade Eu isso. vou te fazer esse comentário, que hoje teve na live de manhã. Um grupo de espectadores estavam me passando. Bolsonaro não foi eleito, né? Presidente da República. Como assim? A facada foi eleita. Ajudou bastante. Eu tava Não. em Aparecida do Norte quando ele levou a facada. Ó, você veja só. Antes da facada, Jair Messias Bolsonaro tinha 5%. Era completamente desconhecido. Não tinha seguidor nas redes sociais. Todo mundo, depois da facada, começou a acompanhar Jair Messias Bolsonaro. E ele acabou virando manchete no Brasil. Passou na Globo 24 horas por dia falando da facada do homem. Então, aí, digo para você o seguinte. Será? Nunca nós teremos essa resposta. Nunca. Será que essa facada foi um divisor na campanha dele? Comprado, montado, ou aconteceu simplesmente um crime? Um crime no qual o seu autor foi preso e nunca foi desvendado. E você sabe que as eleições do Brasil são meio trágicas, né? São. Ô lugarzinho pra ter tragédia. Você sabia que ontem fez 40 anos da morte do Sim, Tancredo sim. Neves? Morreu Tancredo. Nós estávamos falando ali fora sobre o Eduardo Campos, candidatíssimo a presidente da República, tinha chance de ganhar da Dilma. Caiu o avião do rapaz. Aqui São também, Paulo. mas aqui no Paraná também já caiu avião, sabia, né? Caiu o avião no meio de uma eleição? Caiu avião para começar a eleição. Martinez. O Martinez. Mas ele morreu? Morreu na Serra de Guaratuba. Candidato? Ele ia ser, eu acho que, quer ver, eu vou puxar aqui, mas se eu não me engano, era na véspera das eleições. Olha que vida trágica da vida brasileira, hein? Tragédia atrás de tragédia. Então você Facada vê, do Bolsonaro, uma tragédia. O avião do Eduardo Campos, uma tragédia. teve um outro que morreu, se eu não me engano, Candidato? não, que seria futuro presidente do Brasil. Não é o filho do Antônio Carlos Magalhães, é o... Também teve, morreu também. Morreu também. Ele seria candidato. Ele né? seria candidato. Luiz Eduardo Magalhães. Luiz Eduardo Magalhães. Só que ele não morreu de Seria- acidente, né? Eu acho. É aquilo que eu digo, eu não posso falar o que eu acho, É. né? Mas Seria candidato, candidatíssimo. o Eduardo né? Da Campos, Bahia ainda. o Eduardo Campos, como você bem disse nos bastidores, Luan, ele não teria, né, com o que se preocupar, porque ele seria eleito, Sim.
mas o PT teria com o que se preocupar. Porque se o Eduardo virasse presidente, acabou pro PT. E aí eu chego na centralidade que eu queria perguntar para você. Saiu nas redes sociais, logo depois que o Nicolas virou o fenômeno da direita, o nome internacional da direita, a esquerda, no Twitter, já foi lá e começou a se espertar. Quem que é o sucessor do Lula? Quem que vai suceder o Lula? Fizeram uma pesquisa, Paraná Pesquisa, Paraná Pesquisa não, perdão. Aquele instituto de pesquisa de um professor que é lá de São Paulo, que a gente já comentou a pesquisa dele aqui. Fizeram uma pesquisa, perguntaram, colocaram 4 nomes. Não, 4, né? Colocaram a Gleice também, mas a Gleice fez menos de 1%. 4 nomes. Quem é, para eleitores de esquerda, quem é o sucessor do Lula como nome nacional? Me fizeram essa pergunta hoje. Hoje me fizeram essa pergunta. Mas só respondendo o que deu a pesquisa. 39% deu João Campos, prefeito do Recife, que é filho do Eduardo Campos, também um digital influencer, milhões de seguidores no Instagram. Segundo lugar, Boulos, com 20%. Depois o Haddad com 14% e a Gleice com 1%. E daí outros nomes, Rui Costa, essas paradas ali com 1, 2, 3%. O que você acha sobre isso? Quem é o sucessor do Lula quando Sua Excelência subir aos céus? Primeiro, né, o PT sempre teve o nome fortíssimo de grandes lideranças. Sim. O Paraná sempre teve 2 nomes que há 2 décadas, superaquecem as eleições, que é o nome de Gleisi Hoffmann. Sim, tá na pesquisa e também. Jorge Samek. Samek, é grande. Que é um grande amigo de Luiz Inácio Lula da Silva. Amigo particular. Nós temos hoje, no Rio Grande do Sul, né, grandes esquerdistas, mas nenhum hoje com nome nacional. Em Santa Catarina, muito menos, né? Aí nós podemos ir para São Paulo. São Paulo, nós temos hoje o Boulos. Que não é do PT, mas está ali. Que não é do PT, mas ele faria esse esforço. Para ajudar o Brasil, né? Para ajudar o Brasil e ser sucessor do Lula. Do homem. Nós temos o nome de Haddad, que para mim está na pasta errada. Ele tinha que estar na educação, porque ele é professor. Sim. Né? Ou não está no governo também. Não, ele está só para porta-voz. João Campos, um bom nome. Prefeito do Recife, que vai ser governador. Um bom nome. Eu acho que eu ficaria com Boulos ou Haddad. Boulos ou Haddad? Dilma nunca mais cenariou, né? Nunca mais apareceu em lugar nenhum. E Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann, presidente nacional do partido. Sim. Mas politicamente hoje, ela não dá referência a nada. Ela não é um nome nacional, né? Não, ela já foi um nome nacional quando ela e seu marido, né, se envolveram em alguns escândalos. O marido dela, que era ministro. Né? Ex-marido, né? Ex-marido. Paulo Bernardo. Então, assim, eu creio, Luan, que nesse momento, o mais próximo a Luiz Inácio Lula da Silva é o Haddad. É o candidato do coração do presidente? Eu acho que se hoje o Lula não fosse candidato, eu acho que ele lançaria o Haddad. Vou te dizer por quê. O Haddad perdeu em São Paulo e perdeu uma eleição presidencial. Quantas vezes Lula perdeu para a presidência da República? 4 vezes. Bastante. 4 vezes. Já pensou? Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos. Até ele se tornar presidente dos Estados Unidos, ele se candidatou mais de 10 vezes. Lógico. Então eu tenho chance ainda. Tem chance.
Aquilo que eu falei numa postagem que eu fiz esses dias nas redes sociais, né? A persistência é a mágica. É a mágica. O Greca, quantas vezes perdeu até voltar a ser prefeito de Curitiba? O Greca perdeu para estadual, o Greca perdeu o Greca para perdeu federal. 2002, Sim. 2006. Nossa, sim. 2002, 2006. Daí ele perdeu os direitos políticos em 2008. 2010. Não, 2008 ele estava sem partido. Não foi candidato? Não. Então, mas assim, ele ficou de 2002 até 2016 sem ter mandato. Sem ter mandato. São 14 anos. São 14 anos. E essa coisa voltou? Ele voltou, e eu vou te dizer, ele voltou porque ele nunca desistiu. Nunca deixou de O disputar a eleição. segredo é persistir. O problema é o seguinte... Não teve uma eleição que ele fez 17 mil para deputado federal, 2 anos antes de ser prefeito? Sim. Então imagine, 17 mil. Às vezes desdém do cara que tem 17 mil, 10 mil aí, e o cara virou prefeito de Curitiba. Então, você veja a grande questão. É conjuntura, né? Nós vamos Conjuntura falar. se impõe. Todo mundo falou assim, não, porque a Flávia Francischini, ela vai ser a mais votada em 2020. Ela vai arrebentar, ela vai quebrar tudo. Verdade. Ela vai estourar tudo, porque Fernando Francischini fez 400 e poucos mil votos, o Felipe Francischini fez não sei quantos mil votos. Fez 4. Ela fez 4 mil votos. 4.500 com tudo que gastou. E gastou dinheiro. Gastou. Quem fala que não gastou é mentiroso. Daí não precisa nem me ouvir. Se você acreditar que ela gastou pouco dinheiro, daí você pode desligar. A campanha dela é de prefeita. Aí o que aconteceu? Ela vem para deputada e se elege. Se elegeu, com voto em Curitiba. Se elegeu com voto em Curitiba. E o suficiente para eleger ela novamente vereadora, só que mais votada em Curitiba. E ela acabou fazendo agora também Bruno Rossi. Tá meio apagadinha, né? Que é do grupo dela. E que ela tem eu sou muito amigo deles, né? Ela defende muito o autismo, o TDAH. Então, pauta da pessoa com deficiência. É a pauta da pessoa com deficiência. Então, e ela não divulga, você não vê muito ela, porque é um meio que só tem interesse aos familiares e amigos daqueles que convivem com a doença. E ela não é do embate, né? Ela não é do embate. Não. Quem é do embate é ele, Fernando Francischini, que em 2000... Que ocupou o lugar do Tito. O Tito ocupou esse voto, né? Em 2020... Tito Barrichello. Em engraçado ver a esposa dele, a Tatiana, falando Tito Barrichello. É Barrichello. Até parece que está falando errado o nome dele, né? Mas não, o nome dele é Barrichello. Então você veja, e Fernando Francischini que volta ao cenário político em 2026 como candidato a deputado federal. Contra o filho dele? Hã? Contra o filho dele? Não sei. Eu tenho tantas coisas que eu não sei na política, né? Porque você colocaria o quê? Fernando Francischini vereador? Podia O cara é deputado federal. Senado. O cara é delegado da Polícia Federal. Senado. Tá. Senado, ele não ganha nem para síndico de prédio. Você acha que ele não ganha? Não. Então, vice do Sérgio Moro. Eu colocaria a Flávia Francischini. Mas daí ela perde o mandato de deputado estadual. Daí ele vem estadual, né? Daí ele vem estadual. Que era a intenção dele quando ele fez os votos de fake news do Bolsonaro. E ele tinha arrastado 10 cadeiras. 10. Criou um monte de gente que nem agradece ele. Não, mas todo mundo foi embora depois. Porque ele perdeu os votos. Aí todo mundo foi embora. Não, mas ele ajudou a eleger um monte de gente. Não, ele ajuda. Agora, eu vou falando sobre o sucessor do Lula. Fernando Haddad. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Faça. Sucessor de Ratinho Júnior. Essa é a pergunta de milhões. Daí eu vou dar minha opinião. Eu acho que cada vez mais a população está contra os grandes acordos. Então, assim, se você pegar hoje, quem que é o sucessor natural do governador Ratinho Júnior? O Alexandre Cury, que é o presidente da Assembleia. Mas o presidente da Assembleia é o homem dos acordos.
É um homem do negócio. Não que isso seja ruim. Para a política dele, é assim que ele sabe fazer política. Mas eu acho, na minha interpretação, depois dessa eleição de 2024, que a população não está aceitando os grandes acordos. Por isso que no final das contas pode aparecer um nome novo, um nome que está fora dos grandes acordos da política do Estado do Paraná, seja para o governo do Estado, seja para o Senado, porque as pessoas não querem um acordo, não querem o tal do sistema que a Cristina tanto fala. Porque no final das contas, não dá para negar, o Alexandre com 6 mandatos de deputado, ele é o sistema. Não tem como não negar isso. Eu estava vendo aqui, Luan, a gente fez o comentário de políticos que morreram, né? Eu tinha falado do Martinez. Olha só que história, né? A CNT era a Rede OM de televisão. Rede OM de televisão era Oscar Martinez. Certo. Era o nome da empresa. Você veja só que situação. No campo empresarial, né? Oscar Martinez fundou e presidiu até a sua morte as organizações Martinez, controladora da Central Nacional de Televisão, CNT. Já na política, foi eleito pela primeira vez em 1983. Certo. Presidiu o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, do Carvalhinho, qual era filiado há 11 anos. Antes foi filiado ao Partido Democrático Social, PDS, de 1981 a 1985. Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Foi do MDB também. 1986 a 1989. Nossa, quando todo mundo era MDB. PRN, Partido da Reconstrução Nacional, 1990 a 1991. Collor. Aí começou a derrocada na vida de Oscar Martinez. Foi tesoureiro da candidatura de Fernando Collor de Mello, quando conseguiu notoriedade e pôde concorrer ao governo do Paraná em 1990, perdendo para Roberto Requião de Melo e Silva. Grande senador. Em 1992 foi acusado de receber 4,5 milhões de dólares de Paulo César Faria, do famoso PC Farias. Dinheiro no qual teria comprado a TV Corcovado. No segundo turno da eleição presidencial de 2002, apoiou então o candidato Luiz Inácio Lula da Silva no governo Lula. Tinha bom trânsito com a bancada governista. Morreu aos 55 anos, né, num acidente de avião. O político estava a bordo de um monomotor de sua propriedade que voava de Curitiba a Navegantes, quando a aeronave precipitou no território no município de Guaratuba e acabou caindo. E posso te contar uma coisa? Um bastidor da política, eu não posso falar quem me contou isso. Mas é sobre corrupção. Dizem as más línguas, e a língua da política é um chicote da alma, que o operador do PTB no esquema do mensalão era o Martinez. Sim. Porque o Martinez era presidente do PTB. Quando o Martinez morreu, o famoso Bob Jeff, o Roberto Jefferson, líder do PTB na Câmara, vai conversar com o Zé Dirceu. Zé, o negócio é o seguinte, o Martinez, que era o operador, morreu, então você negocia comigo. Sabe o que o Zé Dirceu fala? Meu amigo, o meu acordo morreu com o Martinez. Eu não tenho acordo com você nenhum. Pode sair daqui. E por isso o Bob Jeff vai para a televisão. Por isso o Bob Jeff estoura o mensalão. Por isso o Bob Jeff faz o que faz. E acontece todo esse escândalo, descobre-se todo o escândalo de corrupção no governo federal. Ou seja, a morte de um homem em Guaratuba fez com que quase um presidente da República saísse impeachmentado, que foi o Lula, por causa do esquema de corrupção. E o Zé Dirceu até hoje, e se eu tenho amigos que são amigos do Zé Dirceu, dizem que tem uma raiva fundamental do Bob Jeff, porque o Roberto Jefferson foi literalmente o cara que criou a palavra mensalão, que criou todo esse esquema e fez o que fez por causa que ele não aceitou o acordo com o Roberto Jefferson. Você vê como é que é as coisas, né?
Luan, nós estávamos falando no início do programa sobre os políticos que morreram nas vésperas das eleições. Sim, Eu fui atrás da informação foi. e estou com a informação. Existe uma lista de políticos. Sério? Uma lista. Poxa vida. Começa com Eduardo Campos, presidente do PSD. PSB. Que morreu em queda. Eu estou com meu óculos de longe, por isso que eu estou com dificuldade de ver, mas agora estou trocando. Eu vi que estava difícil aqui agora. Pô, mas agora parece que eu vou ter que enxergar. Morreu em queda de jato em Santos. No passado, Castelo Branco também morreu. Castelinho. Ulisses Guimarães. Morreu mesmo, é verdade. Ulisses Guimarães. Morreu na praia também, caiu na praia. Daí tá aqui, ó, candidato a presidente do PSD, do PSB, Miguel Arraes. Arraes também. Olha, nossa, é um mal de família. Eu vou falar pro João Campos não andar de avião, né? Porque se o pai morreu de avião, o vô também? Famosos que perderam a vida em acidentes de aviões e helicópteros, como o ex-presidente Humberto Castelo Branco, o deputado federal Ulisses Guimarães, o senador Severo Gomes, presidente da Polônia Lech Kaczynski, do general paraguaio Lino Oviedo, né? São os políticos, né, que acabaram perdendo. José Carlos Martinez, né? No Moçambique também. Eu acredito... Mas teve um nome que você não falou aí. Calma, estou vendo aqui. Ah, tá. Estou vendo aqui que é nome. Teoriza Vasque, ministro do Supremo Tribunal Federal. O Teoriza, junto com ele, deve ter morrido lá em Paraty. Naquele ano estava em Paraty. Deve ter morrido com ele muito segredo, né? Morreu. Mas o homem morreu. Mas agora aquilo que eu vou te falar. Tem 3 nomes aqui no Paraná, não vou falar o nome das pessoas, né? 3 pessoas que eram ligadas ao leasing do Banestado. Banestado que era uma mãe, né? Banestado, você era candidato, você chegava lá para a turma, a cúpula do Banestado e falava assim, eu sou candidato e preciso de uma verba. O Banestado liberava para você. Era uma mãe. Quanto você precisa, Luan? Eu preciso de 1, 2, 3 milhões. Olha só. Luan, está aqui o dinheiro. Chegava outro candidato, quanto você precisa? Eu preciso de tanto. Está aqui para você. Olha. E esse dinheiro nunca voltava aos cofres do banco, porque nunca ninguém pagava. Por esse foi um dos motivos da liquidação do banco. Certo. E o leasing do Banestado era pior ainda. O leasing do Banestado eram carros e carros. Era o BNDES da época. E essa é uma mãe. Então, imagina, era o BNDES do Paraná. Agora, 3 grandes nomes, filhos de 3 grandes políticos, morreram após o escândalo Banestado. Com suas audiências marcadas, para serem julgados e condenados. O sistema financeiro é muito corrupto. E eles morreram às vésperas das audiências. Você acha mesmo que, lógico, um deles se matou na estrada indo para Ponta Grossa com uma BMW nova, estava com 2 semanas de uso, a BMW perdeu o freio. Um se matou enforcado no vestiário da piscina da sua casa. Outro morreu de forma trágica, com um tiro na cabeça. Triste. Agora, se você soubesse o nome dessas 3 personas, você não dormiria essa noite. Estou um pouco preocupado. Eu não posso, seria de uma forma, no meio ali, se você abrir a página ali no meio, abre no meio aí, bem no meio. Vira aqui no meio, não, vira. Tá, eu sei quem é. Tem ali. Tá, eu sei quem é. Eu sei quem é. Aponta ali com o dedo. Esse aqui? No meio ali, camisa. É o tio dele.
Um deles. Ah. Um deles. Parentes todos. Então foi um dos... Tinha um deputado, na época, aqui em Curitiba, deputado Joaquim dos Santos Filho. Não conheci esse. Deputado federal, foi presidente do PFL, presidente estadual do PFL. Joaquim dos Santos Filhos. Foi presidente... Joaquim dos Santos Eu Filho. vou pesquisar aqui até depois. Joaquim dos Santos Filho, né? Não é dos filhos. Dos filhos ele era pai. Agora, você veja só. Joaquim dos Santos Filho, várias vezes deputado federal, um grande deputado. E o filho dele, eu vou falar o nome dele porque os dois já morreram, né? O filho dele ia ser o maior nome da política do estado do Paraná. Oswaldo Magalhães, mais conhecido como Oswaldinho Magalhães, que era do leasing do Banestado. Naquela época, nós tínhamos dois grandes nomes da política nacional. Oswaldinho Magalhães e Eduardo Campos. Eduardo Campos. Eram dois grandes nomes na política nacional. Se falava que Eduardo Campos seria... que Oswaldinho Magalhães seria presidente do Brasil, mas daí houve um remeleixo. Eduardo seria o presidente do Brasil e Oswaldinho Magalhães seria, né, seria o governador do estado do Paraná. Certo. Oswaldo Magalhães, ele que trouxe, né, para o estado do Paraná, ele que trouxe o Rexona, Olha que legal. do vôlei. Ele foi presidente do Paraná Esporte. Ele fez muito pelo estado do Paraná. Era um jovem, pasmem, ele era um jovem que, se ele tivesse entrado na política, ninguém lembraria de Ratinho Júnior. Beto Richa não seria governador do estado. Olha só para você ver O poder. o poder. Beto Richa não seria prefeito de Curitiba, porque o nome da vez seria Oswaldo Magalhães. É o destino. Agora, tudo mudou. Engraçado, nós estávamos conversando antes aqui sobre a política, né? 2 anos é muita coisa. Nós estávamos conversando aqui com a Ana Regina, ela que também nasceu num berço político. Nós estávamos falando aqui com ela o seguinte: 2 anos é muita coisa. Ela falou assim: eu vou voltar para Manaus daqui 2 anos. E ela pegou e falou assim... Eu falei para ela: 2 anos é muito na política. Muda Você muito. veja só, em 2 anos, ó, veja só tudo o que aconteceu em 2 anos. Em 2 anos, o Lula foi solto Foi. e virou presidente do Brasil. Virou. Em 2 anos. Em 2 anos, Luan, em 2 anos, né, Sérgio Moro deixou de ser juiz, Foi ser ministro. foi ministro, Saiu do ministério. saiu do ministério Foi e, ser virou ninguém. E virou ninguém. Foi candidato ao Senado. Daí quase depois- perde a eleição. Daí depois dos 2 anos, que ele já tinha virado ninguém, ele quase perde as eleições e quase nem é candidato, porque São Paulo não aceitou e Curitiba, como uma mãe... Não, estado do isso em Paraná. 15 dias, né? Em 15 dias. Engraçado que a mulher dele conseguiu comprovar, né, o domicílio eleitoral para São Paulo, e ele, que mora junto com a mulher... Eu acho que não mora. Não, Não. ele morava, na época ele morava. Não, não mora se ela é deputada federal por São Não, Paulo na e... época. Não. Você conhece a história? Não. A história foi o seguinte. E depois... É que eu acho que esses diz que casamentos o é João fachada. Dória, diz que o João Dória que complicou a vida dele lá. Ah, o João Andória. Sim, o João Dória. Eu não sei se o João era governador na época. Era governador. Diz que ele que dificultou a vida de Sérgio Moro. Ajudou o estado de São Paulo. Então, você veja só. Eles moravam juntos. Certo. Rosângela e Sérgio. Casados. Sim, senhor. Muito bem casados.
como eles falam nas redes sociais. Os dois vão para São Paulo. Arrumam o domicílio eleitoral em São Paulo, no mesmo período. Os dois saem e lançam suas candidaturas por São Paulo. Moram no mesmo lugar. No mesmo tempo. Mesmo prazo. Luan, alguma coisa está errada. Por que ela conseguiu e ele não conseguiu? Não, Luan, se eu vou... Não, o partido disse que não deu a legenda pra ele, né? União Brasil disse que não ia dar a legenda pra ele. O João Dória, ele não queria. Você acha que ele ganhava em São Paulo? Ele ganhava o seguinte: a chance dele, eu acho que Deus permitiu que ele não fosse candidato. Ele não ia ganhar. Ele hoje não seria ninguém. Não dá muito, não. Não seria ninguém. Hoje é um senador, né? Fora ele Na tem. época, ele não era nada, né? E ele tem imunidade parlamentar. Sim. Talvez naquele período ali ele tivesse complicado. Então, eu acredito, Luan, que a política nossa... Muda muito rápido. Ela muda muito rápido. Mas aí... E ela pode mudar em 2 anos. Mas aí Por que exemplo, vamos supor o seguinte. Ah, Vamos ser trágico. nossa. Vamos ser um pouco trágico. Mais trágico que o Brasil tem sido. Tá. Você falou para mim que Rafael Greca seria um nome maravilhoso para o estado do Paraná. Segundo a tua pesquisa, ele tá atrás da Cristina. Tá. A minha pesquisa não, essa pesquisa não é minha. Essa pesquisa aí não é minha, eu não faço pesquisa. E não sou instituto de pesquisa. Agora, Você é analista político. eu sou analista. Analisando que em 2016, assim que a Rafael Greca assumiu a prefeitura de Curitiba, Sim. ele ficou já o primeiro mês internado. Coitado. Não, sim, é uma realidade. Tava doente. Ele tem a saúde muito debilitada. Mas tava em Foz do Iguaçu. Hã? Tava em Foz do Iguaçu. Em Namorando 2016? a cidade. Em 2016? Não, agora? Não, calma. Só que daqui até lá tem mais 400 dias. Será que ele, agora, em ritmo de festa, deixou de ser prefeito fazem poucos dias, tá tudo bem, tá tudo feliz? A grande preocupação é na hora que esse homem entrar em casa, olhar para o lado e não ver Margarita. O que vai acontecer? Vai acontecer, porque a ficha não caiu ainda, porque foi muito rápido tudo, campanha, eleição e tal, ele não pôde baixar a cabeça e tal. Agora ele vai parar e sentar. E daí? Será que ele vai ficar triste? Porque Ou será que vai ter gente que vai acolhê-lo? Você veja só o seguinte, ele está lá em Foz do Iguaçu. Tá ganhando livros e tudo. Ele Num tá hotel 5 estrelas. Ele está lá em Foz do Iguaçu, mas não fazendo o que ele gosta, que é mandar nos outros. Ele está com o Lucas lá, então ele pode mandar no Lucas. Agora, O Lucas manda nele, né? E agora, e se ele morre, Luan? Se ele morrer, pra onde vai os 11%? Então, em 2 anos, muita coisa. Ele já ficou internado nesse governo, nesses 8 anos como prefeito. Ele teve algumas cirurgias. Sim. Então, ele teve problemas de saúde. Rafael já não é mais um moleque. Né? Rafael, daqui 2 anos, está com 71. Nossa. Pensou que ele tivesse menos? Ou Não, mais? achei que tinha mais. Só para você ver. Então, o Gargamel, ele não vai... Ele é igual ao Gargamel. Se você olhar, é igualzinho. Mais próximo do pinguim também. Mais próximo do pinguim. Então, se você olhar, o Rafael, ele pode fazer sim a diferença. Tanto morrendo, quanto concorrendo. E o Sérgio Moro, com 25%? O Sérgio Moro, com Você acha que cai? Com 25%, ele fica no Senado. Ele fica no Senado porque ele continua senador. Sim. Se ele perder as eleições, ele pode Sim. brincar. Acredito eu que... Eu vou fazer uma aposta. Vou faça. Vou fazer uma aposta. Não concordo com você na eleição de Ricardo Barros. De Senado? É. Você acha que ele não é candidato? Sabe por quê? Se ele perder, Ele fica sem mandato. ele fica sem mandato. Mas ele pode ser secretário. De quem?
Do próximo governador. Tá, do próximo governador. Se ele se der com o próximo governador. Se for Sérgio Moro, Não. ele não vai ser governador. Se for Sérgio Moro, ele vai mandar asfixiar ele. Sérgio Moro não vai permitir que ele seja. Alexandre Cury, ele tem uma boa caminhada com o Secretário de Indústria e Comércio. De novo. Ah. De novo. Mas é o que ele sempre foi. Mas de novo, parece o Dr. Rendo Stephanie sem ministro da Previdência. Chegou no governo Fernando Henrique, o Fernando Henrique falou assim: Dr. Rendo, vamos mudar o senhor de pasta, porque tá ficando muito marcada a sua figurinha. Lula, a única coisa que eu posso te falar é o seguinte: acredito eu, né, que o próximo governador do estado do Paraná se chama Alexandre Maranhão Cury. Eu vou falar eu vou falar o que eu acho. Ao Senado. Tem 9% na tua pesquisa Ao aqui. Senado, por enquanto. Deixa ele colocar que nele com a campanha do Eduardo na rua. O Eduardo antes não via dos 17. O Eduardo não saía do 17. O Eduardo chegava no 19 voltava pro 16. E o Eduardo Pimentel ia e não ia. Ia e não ia. Quando o Alexandre Cury meteu a campanha do Eduardo Pimentel na rua, ele subiu, foi para 24. Ó, a pesquisa que você me mostrou deu Sérgio Moro 38,8, Alexandre Cury 9,9 e NUVR 6,3. Mas qual o cenário? Cenário com esses 3 nomes aqui. Daí tem outro, Sérgio Moro. Não, ele bate 10%. Qualquer pesquisa ele bate 10%. O Alexandre? Aham. Tá. Porque tem numa pesquisa que tem a Cristina, mas não tem o Alexandre. Sem colocar a campanha de rua. Sem colocar a campanha na rua. Porque a campanha... Aqui, ó, se a eleição de governador fosse hoje, você votaria em quem? Sérgio Moro, Cristina, Rafael Greca. Mas é pouco, né, pro Greca. Porque você veja, um deputado federal que só tem a exposição de ser deputado federal e primeiro secretário da Assembleia tem 9%. O Greca é ex-prefeito de Curitiba, 11%. 2 pontos para mais e para menos é a... Como é que fala? Aquela taxa lá que... O Greca e o Cury estão empatados. Nossa, mas o Guto Silva, o candidato do governador, tem 2,4%. Tá, mas você tem que ver o seguinte, Luan. Você tem que ver o seguinte. Qual é a população de Curitiba? População de Curitiba? Não, número de eleitores de Curitiba. Ah, não sei, 1 milhão? Tá, mas vamos supor, 900 Rafael mil? Greca, 700 mil votos. Né? Rafael Greca, não. Qual que é o número de eleitores do estado do Paraná? 11 tem 11 milhões de habitantes, deve ter uns 6 milhões? 5 Votação milhões? de Rafael Greca é 7% do estado. 10 milhões, 700 mil votos, é 7%. Ó, Rafael Greca aí aparece com quanto? 11. Tá. Então você veja... A margem de erro é 3%. Sim, então fica nisso aí. Rafael Greca só teria uma chance. Só uma chance. Se ele acha que Foz do Iguaçu, que ele quer fazer campanha só nas principais cidades, ele está errado. Que essas cidades já têm dono. Porque a política é complicado, porque o governador, a campanha não é feita por ele, é Sim. feita pelos deputados. Deputado e vereador, né? Prefeito. Mais pelos deputados que vão em cima do Sim. prefeito, em cima dos vereadores. Então vamos supor, se alguém chegar lá, o deputado que estiver apoiando um Sérgio Moro, Sim. chegar lá pro general Luna, falar assim, ó, general, Sérgio Moro se perder, o bom do Sérgio Moro é essa fala, se ele perder ele continua senador, né? Seu município... Só que a União Brasil lançou o candidato contra o general lá. Tá. Tudo bem, por isso que o Greca tá lá. Mas vamos supor o seguinte, aí é fácil você trabalhar com voto de barganha. Sou senador, né? O seu município pode precisar do nosso trabalho, né? Seu município pode precisar de uma ajuda nossa. Mas será que ele sabe fazer isso? Rapaz, o homem fez 2 milhões, lá vai cacetar de votos, se o cara não souber fazer isso. Agora eu vou te dizer o seguinte, ninguém vai ficar podendo bater no Sérgio Moro na campanha. Por quê? Para o governo do estado, não. Vamos supor que esse homem perde.
Perdeu. Perdeu. E agora? Ele continua senador. E daí aí o governador... Aí vamos supor o seguinte. Alexandre Cury se elege ao governo do estado. Cristina Grêmio eleita senadora. Sérgio Moro continua senador. Né? E por cargas d'água, alguém que não é do grupo de Alexandre Cury se elege senador. O governador vai ficar sem senador? Já pensou? Não tá fácil. Mas Você acha que não tá fácil para você? O que me surpreende aqui na tua pesquisa é que, na pesquisa que você apresentou para mim, 35% dos pesquisados votam Jair Bolsonaro, Lula tem 19,8% e o Ratinho, governador do estado do Paraná, tem 19%, e o Gustavo Lima tem 9%, o Pablo Marçal tem 3,7% e o Romeu Zema 1,3%. E o Caiado 0,9%. Ou seja, o Bolsonaro tem mais voto para presidente da República do que o governador do estado do seu estado. O pessoal não vota no Ratinho para presidente. Vai votar no Bolsonaro. Ele só cresce se o Bolsonaro não for candidato. É aquilo que eu te falei. São as coisas que um tem que torcer pro outro. Ó, se o Bolsonaro não tiver na disputa, o Ratinho faz 64%. Mas o Bolsonaro não pode estar na disputa. Se o Bolsonaro tiver, o Ratinho desidrata. Consolidação dos votos. Mas vai ter muita pesquisa ainda. Pesquisa vai pipocar mês a mês aí e vai ser interessante. Mas, meu amigo Alexandre, 18h05, Acabou. vamos para casa. Vamos para casa. Até mais, se Deus quiser. Você vai para a sua, eu vou para a minha, porque numa dessas ele fala bem assim, ao vivo. Vamos para casa? Não, você vai para a sua e eu vou para a minha. Da próxima a gente vai para sua casa manipular a política do estado do Paraná. Com certeza. Abraço. E junto vamos estar com grandes personagens da política no nosso país. Muito obrigado a todos, obrigado Luan por mais esse espaço. É sempre muito bom e prazeroso conversar e debater sobre política com você. Um grande abraço. Até quarta-feira que vem. Até.